poder e funções do Estado. Nós lemos na Constituição que todo poder emana do povo. Essa expressão, ela quer dizer que a autoridade e a soberania de um Estado decorre, ou pelo menos devem ocorrer, da vontade suprema do povo que o compõe. Então a gente consegue visualizar que um Estado cujo poder não provenha do seu povo não pode ser chamado de um Estado democrático de direito. Mas além do que isso, ainda a gente precisa destacar que o poder também deve ser exercido com um propósito único de assegurar os direitos e interesses do povo. Essa finalidade principal, ela é alcançada por meio da ação efetiva do Estado, que organiza a sua atividade basicamente em 3 funções. A função de fazer leis, a de julgar conflitos e a de realizar a administração pública. E aí é por essa razão que hoje nós temos, na grande parte dos países, os chamados 3 poderes, né? O primeiro, o poder legislativo, que é justamente aquele que se encarrega de elaborar as leis em conformidade com o que o povo deseja. O poder judiciário, né? Aquele que julga os conflitos, ou seja, a sua função é aplicar a lei e o direito em cada caso. E o terceiro, o poder executivo, né? Cuja função não é somente executar as leis. E aí, se assim fosse, né, ele seria um mero cumpridor do que o poder legislativo determina. Mas a função é, na verdade, tomar conta de uma importante atividade do Estado, que é nada mais de administrar o que é público, o interesse de todos, ou seja, a administração pública. E para nós compreendermos o Estado, a gente também precisa verificar que uma outra forma importante, um outro fator importante do Estado, que é a forma pelo qual ele se organiza, né? Ou seja, como o seu povo e a sua soberania, ela é organizada em seu território. Segundo a classificação mais tradicional, né, existem ao menos 2 principais formas de Estado. A forma unitária, que também pode ser chamada de simples, e a forma composta, né? O critério que acaba distinguindo essas 2 formas é efetivamente o grau de concentração de poder popular com eficácia naquele determinado território, né? Aí, ou a concentração ou descentralização de poder nessas outras esferas de um território, né? Silva, ele nos diz que o modo de exercício do poder político em função do território dá origem ao conceito de forma de Estado, né? Então, se existe unidade do poder sobre o território, pessoas e bens, tem-se o que nós chamamos de Estado unitário. Se, ao contrário, o poder se reparte, se divide no espaço territorial, como é o nosso caso, né, divisão espacial de poderes, gerando uma multiplicidade de organizações que são distribuídas de forma regional, como, por exemplo, municípios, estados, União, encontramos-nos diante de uma forma de Estado composto, ou Estado federal, ou Estado federativo, federação de estados também. Nós ouvimos muito falar. Falar de Estado unitário, né, são aqueles em que o poder central é exercido em todo o território. Então, não se impõem limites a esse exercício. Ele é realizado de forma ampla, né, e restrito por parte de outras fontes de poder. É por essa razão que nos estados unitários a gente só encontra um poder legislativo, um poder executivo e um poder
judiciário, os 3 atuando ilimitadamente em todo o território nacional. Por exemplo, é o caso da França, é o caso de Portugal, na Europa, na América do Sul nós temos o Peru, por exemplo, como um desses países em que nós temos o Estado unitário. E aí, mesmo que esses estados, mesmo que esses países possuam uma subdivisão em municípios, distritos, departamentos, somente a organização política central pode ser considerada politicamente autônoma, justamente porque ela é que detém o poder soberano naquele determinado estado. Agora, os estados compostos, que nós chamamos de estados compostos, também possuem um poder central, como no Brasil a gente tem a União, Suas atribuições, elas são exercidas, regra geral, em todo o território da nação. A diferença, entretanto, é que nessa forma de Estado, o poder central ele necessita coordenar sua atividade com a existência de poderes regionais que também foram instituídos legitimamente pelo povo, no afã de exercer suas funções de forma mais atenta às necessidades locais. A gente viu isso de forma muito clara na decisão do STF, que concedeu também a legitimidade das tomadas de decisão durante a pandemia por municípios e estados, além daquilo que era determinado pelo governo federal, E é o caso do que nós chamamos de federações e confederações, porque na verdade acaba sendo outro tipo. Por quê? Porque as federações, são formadas pela união de vários estados membros, todos com autonomia política e administrativa, que se juntam para defender os interesses e direitos de uma mesma nação a quem pertencem. A esses estados cabe a administração política e administrativa daquelas regiões que representam, A principal característica do Estado Federal é que ele é formado pela união de vários estados, como se fosse um estado de estados. Nele, as ações públicas federais e estaduais são levadas a efeito à população de forma coordenada. Agora, não pode o federalismo ser entendido como uma composição de vários países, Na verdade, os estados que compõem a federação não são propriamente um estado com E maiúsculo, na perspectiva que nós estamos falando assim, macro, dessa perspectiva no âmbito internacional, de estado enquanto país mesmo. Na verdade, os estados que compõem uma federação não é propriamente um estado com a letra maiúscula, com a inicial maiúscula. São províncias, estados-membros desprovidos de soberania, como acontece no Brasil, nos Estados Unidos da América, no México, que são exemplos dessa forma de estado. As confederações também possuem poder central, assim como as federações. É esse poder central que representa no plano do direito internacional. A diferença entre federações é que os Estados-membros da federação se reúnem por um texto constitucional e não são soberanos, já que há o poder central para exercer essa prerrogativa. Já as confederações são formadas a partir de um pacto estabelecido entre Estados-membros dotados de autonomia política. Eles têm autonomia administrativa, autonomia judicial, inclusive capacidade de atuar em nome próprio na defesa de interesses e direitos no plano internacional. Nós conseguimos enxergar diversos estados que foram criados sob a forma de federação, Só que um problema importante acabou contribuindo para a extinção de confederações. Hoje, propriamente, nós só temos federações. Justamente foi a instabilidade política relativa aos motivos que justificavam a sua união.
Então, não há exemplos satisfatoriamente, né, coincidentes com a descrição teórica de confederação a serem eventualmente enumerados. Alguns autores até acabam dispondo sobre o tema, trazendo o caso das comunidades de estados independentes que foram formados pelos países pertencentes da antiga União Soviética, né? a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Mas a maioria é contrária a essa perspectiva, a essa conceituação de confederação. Bem, um outro ponto, falando já dessa classificação de formas do Estado, é importante também falar sobre formas de governo. E a gente pode entender por forma de governo a maneira mediante a qual um Estado se organiza politicamente para governar o seu povo. Então, se refere à maneira como se dá a instituição do poder na sociedade e como se dá a relação entre governantes e governados. Responde à questão de quem deve exercer o poder e como este se exerce. Os autores clássicos costumam dizer que há pelo menos duas formas de governo mais representativas no dia de hoje, né? São a monarquia e a república, né? Até trazendo um texto de um autor chamado Maluf, ele diz o seguinte: tendo-se em vista que o direito público moderno divide as formas de governo em dois grupos, monarquias e repúblicas, segue-se, como disse Kelsey, que a forma republicana caracteriza-se pelo conceito negativo equivalente à não monarquia, isto é, pela ideia de que o poder estatal não pertence a uma só pessoa, coroado ou não por direito próprio, mas sim compete ao povo nacional, que atribui o seu exercício aos órgãos representativos instituídos na Constituição. A monarquia, é importante salientar que ela se caracteriza pela existência de uma pessoa que vai orientar as decisões políticas de um país enquanto essa pessoa viver. Não é só a autoridade política que é vitalícia, ou seja, vai até a sua morte, mas também se transpassa de forma hereditária para os seus descendentes, para os seus filhos. O caso é a monarquia inglesa, Mas é importante a gente, quem não gosta de saber, a linha da sucessão, da Elizabeth, aí tem o Charles, aí vem o Harry, vem eu tô meio por fora, eu sempre confundo os dois, mas é um exemplo do que seria propriamente o governo monárquico hoje. É importante esclarecer que a monarquia é uma forma de governo, e por essa razão o fato de uma nação adotar esse modelo não necessariamente significa ausência de democracia. É importante salientar isso, porque há muitos anos a civilização vivenciou uma época em que o poder monárquico era completamente concentrado nas mãos de um só governante. A história chama isso de monarquia absolutista, o absolutismo, como também nós costumamos estudar em história. E ainda há hoje Estado monárquico, mas nem por isso a participação popular, melhor dizendo, ela é mitigada, ela é restrita. Por exemplo, o caso do Reino Unido, da Grã-Bretanha, o povo lá participa democraticamente do processo de tomada de decisões importantes dos países que compõem o Reino Unido da Grã-Bretanha, para ser mais exato. A República, por outro lado, tem características diferentes da monarquia. Vamos ver quais são. Vamos começar pela etimologia da palavra república. A república vem do latim res, coisa, pública, público, Então, literalmente significa coisa pública.
e provavelmente teria sido utilizado pela primeira vez na Idade Antiga para designar um modelo de Estado em que a coisa pública tem prioridade sobre os interesses particulares. Fica fácil de gravar essa conceituação. Por essa razão é que os chamados países republicanos, né, adeptos da república, nesse entendimento que acabamos de ver, elegem periodicamente os seus representantes. Eu achei interessante que nessas questões da CPI, teve um deputado que estava dizendo que foi pego na coisa. Não, eu só tratei de coisas republicanas, né? Eu só tratei de assuntos republicanos, ou seja, né, que significa que está relacionado com a coisa pública, né? E como nós colocamos, né, geralmente na coisa pública os governantes, eles são eleitos, né, periodicamente. O objetivo, lógico, das eleições periódicas é assegurar os interesses da população, né? Que também é importante salientar, nós vamos precisar muito encaixar, até para diferenciar interesses públicos e interesses privados, para diferenciar direito público e direito privado, né? De interesses coletivos, interesses públicos, né? Em meio a esse turbilhão de interesses pessoais, né? De várias pessoas que têm interesses individuais, interesses casuísticos, dentre todos, certo? Então, quando nós falamos de formas de governo, nós temos a república e nós temos a monarquia. E além disso, nós temos os chamados sistemas de governo, mas isso a gente vai deixar para o nosso próximo bloco.